Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia, boa tarde, boa noite, pessoal de casa ou do trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Ausculta Podcast. Tô aqui com a minha amiga Ana Eu tô aqui com meu amigo Arthur. e hoje a gente vai estar aqui discutindo com vocês sobre o tema hipoglicemia causada pelo uso de insulina. Tema bastante em alta, né, Arthur? Um tema bastante polêmico. Isso, muito pesado também. A gente teve recentemente o falecimento, né, de um atleta, influenciador, Gabriel Ganley, né, que foi associado, né, ao uso de insulina. Mas a gente trouxe aqui para estar comentando com vocês, nossos especialistas, né, os acadêmicos de medicina aqui da Faculdade de Medicinas Arns. Nós temos aqui conosco o nosso amigo Antônio Mateus, que ele é um pesquisador, ele também é técnico pelo Instituto Federal lá do Pernambuco, e ele vai estar aqui com a gente para estar discutindo isso, O né? nosso queridíssimo Gabriel Gomes, né, que ele é técnico em matemática e robótica. Isso, e aí a gente vai estar discutindo esse tema, né, que é a hipoglicemia induzida pelo uso de insulina. Uhum. Gente, primeiramente, muito bem-vindos, né? Bem-vindos, meninos. Podem ficar à vontade, se quiser uma água. Claro, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Arthur, pela oportunidade, uma boa noite. É uma extrema honra estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre um assunto de extrema importância hoje em dia, onde a gente vê muitos jovens hoje em dia tomando insulina de maneira inadequada, sendo que é um medicamento extremamente perigoso, né? Primeiramente, boa noite, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e a gente quer tentar passar um pouquinho de informação para as pessoas, né? Fazer que mais casos como dessa semana aí não aconteçam de novo. Então vamos lá, gente. Vamos começar lendo as perguntas, né, que vocês mandaram pra Que já gente. temos muitas perguntas por aqui. Isso. E só Vamos- lembrar também que a gente vai estar abordando esse tema, né, no caso da boa prática, né, que é com quem realmente precisa do uso de insulina, né? Então vamos lá para nossa primeiríssima pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta da Paula. Por que que o paciente diabetes tem que usar insulina? Uma pergunta bastante Hum. interessante. Gente, uma excelente pergunta. E, inclusive, isso é um tabu hoje em dia. Muita gente acredita que toda pessoa que tem diabetes, precisa tomar insulina, mas não necessariamente. Vamos tirar isso da nossa cabeça, certo? Principalmente quem precisa tomar insulina são pessoas com diabetes do tipo 1, aquela diabetes que é herdada geneticamente. Aquela pessoa que naturalmente não produz insulina adequadamente e precisa suplementar essa insulina para atingir os fatores fisiológicos, correto? Correto. Geralmente essas diabetes têm geralmente não. Normalmente, com maior frequência, tem fatores genéticos, onde você conhece seu pai tem diabetes, sua mãe tem diabetes, seus avós têm diabetes, alguma pessoa da sua família tem diabetes, e essa pessoa tem a diabetes tipo 1, que é que naturalmente não produz insulina adequadamente. Mas qual a diferença entre um e outro? Você pode me perguntar. A pessoa com diabetes do tipo 2 tem um pâncreas normal, produz insulina normalmente, porém a quantidade de carboidratos que ela consome, açúcar que ela consome, não bate a quantidade de insulina. Aquela pessoa produz uma quantidade muito baixa de insulina pela quantidade de carboidratos que ela consome. O que que isso faz? Precisa tomar muita insulina e a insulina não tem efeito. E a longo prazo isso pode fazer mal para a gente. Onde, forçando tanto o nosso pâncreas a produzir insulina, aquela pessoa para de produzir insulina e precisa de ser insulina dependente, ficar tomando insulina todo santo dia, sendo que é um problema que você pode amenizar, mitigar aquele problema mudando os hábitos alimentares. Então vamos seguir para nossa próxima pergunta aí, né? Agora que a gente já contextualizou um pouco sobre o uso de insulina para o diabético tipo 1, temos a pergunta aqui do nosso querido amigo Carlos Augusto 3222. Essa semana eu achei que eu ia morrer. Eu sempre tomo minha insulina religiosamente, mas não tive tempo de comer tudo. Uns minutos depois já comecei a tremer, a suadeira, a vista escureceu. Ainda bem que minha esposa estava em casa e ela me ajudou ali quando me viu desesperado. Agora, por que que isso aconteceu? Então, pode ter sido que o Carlos tenha tido um choque hipovolêmico. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele ficou com menos de 45 miligramas de glicose por decilitro sanguíneo. Falando assim, simplificando, ele ficou com pouco açúcar no sangue, pouca glicose. E aí, isso é mais comum do que parece, acontece muito. Às vezes as pessoas tomam insulina e não se alimentam, e aí abaixa a glicose, você tem um choque hipovolêmico, e é muito perigoso. Por quê? Para quem lembra das aulas do ensino médio, a gente tinha o ciclo de Krebs. E aí, a gente usa a glicose no ciclo de Krebs para nossas células terem energia. Então, quando falta glicose, o ciclo de Krebs não acontece e você começa a ter morte celular, que é um problema, você vai morrendo aos pouquinhos. Então, assim,
Pode ter sido isso que aconteceu, pelos sinais, parece que sim, e é muito importante que quem tem diabetes fique muito atento a isso aí. Coma no horário certinho e sempre que for tomar insulina, seja acompanhado da alimentação. Por quê? A insulina, ela é como se fosse uma chave. Você tem sua célula, tá lá fechadinha. E aí, a insulina vem e abre ela, para que a glicose possa entrar lá dentro, por meio dos receptores IRS, e a glicose entra por meio dos transportadores GLUT. Aí vai variar de célula para célula, mas em geral, a gente tem do GLUT1 até o GLUT4. A gente tem uma outra pergunta aqui, né? Que a gente vai acabar também abordando esse tema, né? Questão, que é, além da glicose, quais os outros mecanismos bioquímicos de contrarregulação da hipoglicemia? Que é tipo assim, imagino que o nosso corpo seja mais complexo que apenas insulina e glicose. Eu vou listar para vocês aqui, aí eu falo um pouquinho alguns e o Antônio fala outros. A gente tem a insulina, o glucagon, o cortisol, a adrenalina, o GH, a somatostatina, a miolina e a miolina. Os que a gente mais ouve falar são a insulina e o glucagon. Então, como eu já falei, a insulina é uma chave e o glucagon, ele é uma chave também, mas é pro pâncreas. Por quê? Para a gente não ficar sem glicose quando não come, nosso pâncreas armazena glicogênio, que não é nada mais, nada menos do que duas moléculas de glicose coladas uma na outra. Quando o glucagon age, ele promove na quebra dessas moléculas e a liberação na corrente sanguínea, porque a gente tem que ter glicose o tempo todo no sangue para poder viver. Se não tiver, a gente morre. E aí, assim, nosso corpo ele funciona como uma montanha-russa. Uma hora a insulina está alta e o glucagon está baixo. Isso. Uma hora o glucagon sobe, a insulina abaixa. Sobre os outros hormônios, né? A gente tem a somatostatina, que ela inibe a ação do glucagon. Fora a somatostatina, a gente tem a amiolina, ela é produzida junto da insulina e ela funciona como se fosse um freio da insulina. Como assim? As duas são liberadas juntas. E a miolina, ela manda um sinal pro pâncreas assim, tá bom de insulina, já deu, não precisa produzir mais. Gente, outra coisa que eu vou falar de extrema importância, a gente não vê isso muito em literatura nem nada, que é a questão do cortisol, a questão do GH. Primeiramente, vou falar um pouco do cortisol, que é um pouquinho mais rápido, o GH é um pouco mais demorado, então pode ter paciência, tá certo? A insulina na nossa célula é como se fosse um sistema de chave fechadura, onde ela se liga ali para a célula abrir e entrar a glicose, correto? Correto. Digamos que aqui, ó, essa garrafa é a nossa célula. Aqui é a abertura onde vai ligar a insulina. Aqui é o cortisol. Se chegar alguma coisa, rosquear aqui, tem como a insulina entrar? Não tem, né, minha gente? Então não tem como a insulina se ligar aqui e ela acaba entrando. Perfeito. Outra coisa que a gente pode explicar, mas vai um pouquinho mais demorado, tem alguns estudos, vou explicar um pouquinho sobre eles, tá certo? É a questão do GH. O GH, até pouco tempo atrás, isso tem uma relação com a insulina e com a glicose, que era o seguinte: ele dificulta a quebra, ele dificulta a entrada de glicose para quando a gente vai gastar energia e favorece o processo de uma coisa chamada gliconeogênese, onde ele tira daquele tecido adiposo, aquele tecido de gordura, aqueles triglicerídeos que está lá, sabe as nossas pochetinhas que a gente tem? Tira aquela gordura, transforma aquele triglicerídeo em glicose para circular no nosso sangue. Isso aí são que a gente normalmente vê em nossos livros de literatura, vê na fisiologia, por exemplo. Esse estudo foi feito com ratos em laboratório, um estudo extremamente maravilhoso, onde ele mostrou o seguinte: pegou dois ratos, um ratinho onde ele não tinha receptores de GH e outro um ratinho normal que tem receptores de GH, de outros hormônios. O que aconteceu? Esses ratinhos que não tinham GH acabavam tendo hipoglicemia. Ué, mas pergunta, ué, por que esse ratinho que não tem GH acabou tendo hipoglicemia? Tem estudos que comprovam que o GH influencia em dois locais, no SIM1 e no VGLUT2. Isso o que acaba afetando? Acaba afetando a sensibilidade para a entrada da insulina. Como a gente percebe? Pessoas que têm algum problema no excesso de GH, por exemplo, acaba tendo diabetes tipo 2, acaba tendo diabetes. E a pessoa começou a perceber. Por isso esse estudo fulano tem um GH muito aumentado, né? Mas por que está tendo diabetes? Porque o outro fulano que também tem essa mesma síndrome também tem diabetes. Vamos estudar sobre isso. E eu também vi você falando um termo, que é a gliconeogênese e a glicólise. Você consegue me falar a diferença deles? Porque eu acho que fazem parte, né, desse mecanismo. A gliconeogênese é o que é? Gliconeogênese, nova criação de glicose. Quer dizer que não é de maneira convencional. Através de quê? Proteínas e lipídios.
Geralmente essas substâncias têm uma molécula que é muito parecida com a molécula de glicose, aquela cadeia de carbono, onde nos lipídios são bem maiores e nos aminoácidos e proteínas são menores. Aí daí vem o processo de gliconeogênese, onde algumas enzimas agem ali e transformam aquela molécula de carbono que tem nelas em moléculas de açúcares. Perfeito. Então vamos para nossa próxima pergunta, né, gente? Vamos dar continuidade que aqui não para. Olha quem que mandou essa pergunta foi a Bia66. Olha, vamos lá, essa pergunta foi bastante interessante. Como a falha nesses mecanismos podem agravar a hipoglicemia? Ó, bastante interessante essa Então, pergunta. é um Ô, ciclo bastante complexo e a gente tem algumas falhas comuns, né? A gente tem a falha genética, que faz a não produção de insulina, né? Que tá ligado ao cromossomo 6. Então, assim, nesse caso, não tem muito que a gente fazer, a pessoa nasceu assim, com esse defeito no seu DNA. E aí, para melhorar essa condição, a gente pode suplementar a insulina e a gente pode também melhorar os hábitos de vida dessa pessoa. A gente tem um outro caso do diabetes tipo 2, que é quando a pessoa desenvolve a diabetes por má alimentação, falta de atividade física, sobrepeso, que é um problema e a gente também consegue melhorar com a intervenção de atividade física, educação alimentar e a suplementação de insulina quando necessário. E a gente também tem a diabetes tipo 3, também conhecido como diabetes insípidos. Ela tem relação com a ligação do pâncreas e o encéfalo. Então, assim, esse sinal que acontece ali não funciona direito. E aí a insulina ela não é liberada. A gente tem a falha que relaciona a diabetes com o estresse. Igual o Antônio falou, o cortisol ele se liga aos receptores IRS, né, são os receptores de insulina da membrana, e não deixam a insulina se ligar lá. A gente tem também uma falha na produção de insulina quando sua célula está dessensibilizada ou o receptor está ocupada com cortisol. Como assim? O pâncreas, ele sabe quando tem muita insulina no sangue e quando tem pouca insulina no sangue. E aí, baseado nisso, ele vai fazer a produção delas. Só que tem insulina no sangue não quer dizer que está tudo bem, que a glicose está entrando na célula. Por quê? Você pode ter seus receptores dessensibilizados pelos seus hábitos de vida e aí eles não vão reconhecer essa insulina com tanta facilidade e fazer toda essa cascata que a gente viu da glicose, ou você pode ter eles ocupados pelo cortisol, igual a gente falou. Então, nesses dois casos, essa insulina ela vai ficar sobrando na corrente sanguínea e o pâncreas não vai produzir mais insulina. E aí você vai atrofiando ele, vai tendo essa falha e você vai acabar desenvolvendo diabetes do tipo 2. E isso não é perigoso só para desenvolver diabetes. Por quê? Vamos entender um pouquinho da síntese da insulina, como que ela funciona. Você tem um ribossomo das células de Langerhans, que é um pedaço do pâncreas, da célula beta, que fazem a produção dessa insulina. O ribossomo dessa célula vai no núcleo, pega um pedaço do código genético, né, o anticódon, que tem a receita para produzir essa insulina, produz essa primeira molécula que a gente vai chamar de pré-proinsulina. Essa primeira molécula vai passar pelo retículo plasmático rugoso, que vai clivar ela e vai acabar formando a proinsulina. Essa proinsulina depois ela vai agir no complexo de Golgi, que vai clivar ela novamente e vai fazer a insulina. Só que nesse ponto desses pedaços foram tirados, a gente tem duas cadeias, a cadeia beta, a cadeia alfa, e tem um meiozinho ali, uma proteína, que a gente chama de proteína C. E aí, quando é liberada, a gente tem essa quebra dessa proteína e junta as duas cadeias por uma ligação de sulfeto. Essa proteína, ela age como enzima, que a gente chama de peptina C. Essa peptina C ela é importante porque ela promove a ação de duas enzimas, a bomba de sódio ATPase e também a NOS, que é responsável por induzir ou não a dilatação e relaxamento dos vasos sanguíneos. Então, assim, se você não tem a NOS, não tem a produção de insulina, seu vaso sanguíneo vai ficando rígido. E aí chega uma hora que ele. Não é que ele atrofia, ele hipertrofia e aí ele fica duro, não fica tão flexível. E você tem maior chance de ter algum problema cardiovascular. Então, caramba, gente, olha isso daí. A gente tem Bastante que. informação, né, E gente? tem que ficar preocupado, porque você viu, a gente acabou de ver uma relação, né, de problema cardíaco relacionado com essa hipoglicemia, né? Então o diabético tem que estar extremamente vigilante nessas coisas de saúde. E eu acho que vindo nesse mesmo ponto agora, né, que a gente vai estar perguntando, eu queria fazer uma pergunta específica agora, que é muito com relação a isso, né? Que é que como eu posso evitar essas falhas no meu metabolismo? Quais são os bons hábitos, né, que um diabético ele precisa ter, ou às vezes um pré-diabético, uma pessoa normal? Isso aí é muito importante, né, que a gente viu esse tanto de coisa. Gente, eu vou falar do principal coisa que a gente vai pensar quando a gente pensa em diabetes.
A alimentação é o mais importante. Por conta que uma das coisas que a gente mais vê é aquele pessoal extremista falando alguma coisa, botando aquele, demonizando o alimento e tal. Gente, isso é errado. Todo alimento, não tem aquele alimento lixo, tem alimento. Você controlando isso ali é o que importa. Ficam dizendo, fazendo dietas extremistas, como por exemplo, diga assim, ó, dieta zero caloria, zero carboidrato. Carboidrato é o vilão. Nossa, isso, Nada do carboidrato, nada de nossa. Gente, isso é horrível, porque nosso corpo precisa de todos esses macronutrientes para a gente sobreviver. O que que são esses macronutrientes? Carboidratos, que vem como no arroz, proteína, que vem da carne normalmente, gorduras, que vem de oleaginosa, aquele óleozinho que a gente come. Gente, a gente só precisa controlar para ter uma alimentação saudável. A gente não precisa demonizar a alimentação. E principalmente pessoas que são diabéticas e mais ainda pessoas que são insulina dependentes têm que ter um controle maior. Às vezes a pessoa fala assim, não, nossa, doutor, mas eu preciso mudar isso agora. Chega pro médico, nossa, doutor, eu preciso mudar isso agora. Gente, você não precisa mudar isso de uma hora para outra, você pode mudar isso gradativamente. Por exemplo, é, ah, posso chegar no doutor e falar pro doutor assim, olha, eu tenho o costume de todo dia comer meia barra de chocolate depois do almoço. O que que vai fazer? Eu sei que é errado, mas é o normal de muita gente. O que que a gente pode falar? Olha, você diminui a quantidade de barra, em vez de comer metade de uma barra, coma 3 fileirinhas. Se você quiser comer 4 fileirinhas, diminui a quantidade de arroz, vai controlando. Isso é extremamente importante. A gente não precisa demonizar alimento. É. Principalmente pessoas que são ensino independente. Gente, isso é um perigo. Você tem que cuidar da alimentação. Como o caso do menino que ele acabou de falar que teve uma hipoglicemia. Gente, a sorte de que ele estava acompanhado. Imagine se ele estivesse sozinho em casa. A gente vê muitos casos de jovens tomando insulina sem aconselhamento médico, sem prescrição médica e acaba falecendo. E, gente, isso é real, gente, é perigoso. É interessante a gente falar também da relação com o esporte, né? Igual o caso do Gunner ali, e também, não só no esporte como profissional, mas também para a saúde mesmo, né? E também dos medicamentos, que hoje tem muito, Ozempic, Mounjaro, a galera gosta de Os tomar. caretinhas, né? O pessoal tá tomando desarrodo. E aí isso é muito preocupante, porque essas canetinhas, elas diminuem o apetite, então a pessoa fica 5, 6, 7, 9, 10 horas sem comer. E isso é um problema, porque você vai atrofiando o seu pâncreas. Porque quando você fica muito tempo de jejum, a insulina baixa e quem começa a agir ali é o glucagon, que promove a glicólise a partir do glicogênio do pâncreas para poder liberar na corrente sanguínea o açúcar. Só que chega uma hora que acaba, né? E aí é perigoso a pessoa passar mal e ter algum problema. Sem falar que isso é muito prejudicial para a sua produção de insulina. Seu pâncreas vai atrofiando e aí você pode acabar desenvolvendo diabetes tipo 2. E aí, cara, é muito perigoso. Você tem que ter esse cuidado, cuidar da sua alimentação e evitar picos de glicose. Por exemplo, a pessoa toma café de manhã, come uma banana, vai trabalhar, vai para o escritório. Aí chega lá e toma aquele café cheio de açúcar para poder ficar acordado. Chega mais perto. E aí, o que que acaba acontecendo? A pessoa tem um pico de glicose de manhã, ao comer a banana, depois tem outro pico com açúcar e fica ali das 8 até meio-dia e meia sem almoçar. Aí vai almoçar, come muito carboidrato. E aí, você tá tendo vários picos de glicose no seu sangue, isso é muito ruim. Você pode ter um mal-estar, uma astenia, né, que é o que a gente chama. Então, assim, é interessante você associar esses carboidratos a algumas fibras, a proteínas, para poder desacelerar essa digestão e essa glicose ser liberada aos poucos no sangue. Uhum. Igual aveia, salada, esse tipo de coisa. E a relação com o esporte a gente tem um transportador de glicose que chama GLUT4. Na verdade, a gente tem vários tipos, igual já foi dito. Só que o GLUT4, ele é especial, porque ele é produzido. Não é que ele é produzido, né? A ação dele é promovida quando você faz atividade física. Então ele simplesmente pega a glicose que estava no sangue e joga para dentro do músculo, sem a ação da insulina. Então você não tem um pico. Tem também a questão do sono, né, Antônio? Uhum. Nossa, o sono é uma das coisas mais importantes, principalmente na regulação de todo aquele cansaço que a gente tem no dia, todo aquele cortisol que a gente tem durante o dia. Isso ali vai se controlando durante o sono. Uma coisa que GH normalmente ele é mais produzido quando a gente está naquele sono profundo, sabe?
Aí Sim. naquele segundo produto tem maior a produção de hormônios, onde a gente tem aquela regulação dos nossos 7 pontos na nossa cabeça, onde a gente se regula. E eu posso dar um exemplo, principalmente onde a gente vê tudo isso aqui, onde a falta disso aqui tudo, não numa pessoa diabética, mas numa pessoa alcoólatra. Aquela pessoa, tenho Que vive em certeza, festinha. tenho certeza que alguém aqui conhece um A amigo, bebida tem carboidrato uhum, puro, né? ou se você não conhece um amigo, você é esse amigo. Que você vai pra festa, você não come nada, vai, enche o cu de cachaça, Calma, calma, A produção, calma. a produção, né? Não fala assim do nosso menino Paulo. Calma. bebe muita cachaça e depois no outro dia acaba percebendo o quê? Nossa, ai, eu tô com uma fraqueza, tô cansado. Claro, além de intoxicação por etanol, você tá com hipoglicemia. Desidratado. Vai medir a glicemia do cara, a glicemia do cara tá em 45. É. Então a gente viu aí, gente, que é muito perigoso. A gente tem que também estar atento nesses bons hábitos, né? Sim. E é só uma pergunta agora para a gente poder fechar esse podcast, assim, tirar uma curiosidade também, porque é o seguinte: o paciente teve uma hipoglicemia, não tinha ninguém em casa, mas ele conseguiu chamar o pronto-socorro, chamar ajuda, e ele chega ali no pronto-socorro desacordado, com hipoglicemia. Quais são os medicamentos de resgate? Existe alguma coisa? Ou chegou nesse ponto, já era? Então, hoje a gente tem várias opções que são a insulina, que ela é aplicada. Não, desculpa. Glucagon, Glucagon, que ele é aplicado para insulina tá poder. morto. É, glucagon, que ele é aplicado para poder liberar o glicogênio do pâncreas em forma de glicose, né? Para entrar para dentro dessas células. A gente tem a canetinha de adrenalina, que todo mundo que é diabético deveria andar com a dessa, que ela promove a liberação de glicose e tem até uma relação com o estresse, porque muita gente que é estressada acaba desenvolvendo diabetes, porque libera o cortisol, igual a gente viu antes, e a insulina também, que ela ativa o sistema simpático e faz com que você tenha liberação de glicose no sangue. Tem outras formas também, o Antônio vai falar pra gente Posso agora. falar? Uma das principais formas que a gente vê é aquele soro com glicose que a gente vê muita gente tomando no posto. A gente pode ver, não, também no caso extremo como esse, mas após todo esse tratamento medicamentoso que o Gabriel falou, você tomar um soro para se regular, correto? Correto. Outra coisa que a gente vai mais esse soro, que eu tinha falado, no caso de pessoas alcoólicas que tem hipoglicemia. Cura ressaca, né? Cura ressaca. Nossa, pelo amor de Deus. O que a gente mais pode ver se a gente for para um hospital na sexta-feira, na sexta-feira não, segunda de manhã, o que mais tem? É. Pessoa lá tomando soro. O que é? Então. Uma hipoglicemia. Então, perfeito, gente. Conseguimos discutir aqui hoje, então, né, sobre essa hipoglicemia induzida por insulina. Quero agradecer esses convidados que vieram aqui e ajudaram a gente nessa discussão. Obrigada, viu, gente, por prestigiar a gente com a presença maravilhosa de vocês. Não fala assim que eu fico tímido. E muito obrigado a você, telespectador aí. Um agradecimento em especial para nossa professora Nayana, que nos introduziu esse trabalho, né, Nos para a gente poder incentivou a fazer fazer. isso daí. Muito obrigado. E o telespectador também que tá vendo isso aí, deixa um like, comenta alguma coisa. Se quiser muito, manda um pix também, tá tudo bem. Uhum. Queria E agradecer também o Léo que disponibilizou essa sala pra que tá aqui gente, o até Ronaldo. agora, a tarde inteira. Obrigado, Paulo, também, que tá atrás das câmeras. Nosso tá Paulo mexendo no celular. Produção. Paulo, exemplo da ressaca aí É. com a insulina. Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Quer mandar um beijo, Antônio, especial? Um beijo pra mulher mais bonita da faculdade. Um beijo, Bia. Oh, homem apaixonado. Tem que ser, né? Todo Tá dia. certo, tá certo. Então é isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. E é isso. Muito obrigado.